Olá, boa noite. Tô tentando tirar esse segunda-feira daqui. Boa noite. Tô fazendo essa live aqui. Deixa eu só fixar o título. Saber encerrar ciclos. Boa noite, meninas. Só mulher bonita e inteligente. Conheço todas que estão aí. Ai, deixa eu só colocar aqui. Oi, Ale, boa noite. Tô tentando fixar aqui o título da live. Acho que tá fixado. Só pedir um favor, vocês conseguem só me confirmar com joinha se tá fixado o título da live, por favor? Que eu acho que fixou. Oi, Li. Eu fiz essa live, eu vou fazer algumas lives assim, sem convite, porque eu quero passar bastante conteúdo, deixar gravado. Eu tô com um canal no YouTube, Lucila Bueno, eu vou deixar, obrigada Li, obrigada Lê. Eu vou deixar esses vídeos todos gravados no canal, então uma boa forma é fazer através da live aqui no Instagram. Então boa noite a todos que vão entrando, essa live vai ficar salva, vai ficar gravada, não vai ser uma live longa, uma live curta, mas só para o conteúdo ficar gravado mesmo. Eu senti de falar sobre fechar ciclos, né? E a gente ter a confiança de entender o que vem pela frente. Que quando a gente encerra ciclos, na verdade a gente tem que aprender a morrer para nascer de novo, né? Quando a gente decide mudar de carreira, mudar de vida, mudar de casa, mudar de lugar, a gente precisa aprender a morrer algumas formas, né, de ser. Se eu olhar para minha história e ver como eu era antes numa área comercial, às vezes eu penso e falo assim, gente, parece que eu não me reconheço naquela pessoa, porque eu precisei passar por uma transição tão... E não foi nada intencional, foi muito leve, muito fluido. A coisa foi acontecendo e o processo de desconexão foi muito dolorido, porque você não entende o que está acontecendo. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, né? Você às vezes fica pensando assim, será que eu tô sendo rebelde? Será que eu tô sendo preguiçosa? Não. Existe um processo ali e ele se perpetua. Eu tava lendo uma parábola num livro, esse livro ele chama Meu Eu Sagrado. Seu Eu Sagrado, na verdade. E é uma conversa do ego com a espiritualidade, né? Uma parábola bem... Eu achei ela bem lúdica e bem didática ao mesmo tempo, porque nós somos pessoas que a maioria das pessoas, né, que me segue ou que buscam uma consulta comigo, elas acreditam em algo além do físico, né? Não espiritismo necessariamente, mas que existe uma energia além, né? Algum tipo de energia, universo, alguma coisa assim, além do que a gente vê, além do que a gente pega, além do que a gente é como corpo físico. Nós somos essências e a gente está num corpo materializado para a gente se identificar de alguma forma nesse mundo físico que a gente vive, né? E imagina essa história. Duas crianças gêmeas estão dentro da barriga da mãe, porque vale aqui lembrar, tá, gente? Quando a gente é um bebê dentro da barriga da mãe, o bebê não faz ideia do que ele é. Ele não faz ideia que existe uma mãe, que existe um pai, que existe uma família. O bebê, quando ele tá dentro da barriga, ele não tem ideia que ele é um ser individual em relação à mãe. Por isso que a gente fala assim, até os 7 anos a criança ela tá formada. Depois dos 7 é só repetir o filme. Até os 7 anos a criança ela grava um filme. Dos 7 anos em diante, vira adolescente, adulto, vai só repetindo o filme e criando oportunidades na vida para reafirmar aquilo que sentiu, vivenciou, né? Então, existe essa conexão. A criança ela vai entender que ela é um indivíduo depois dos 9 meses de idade, tá? Que ela entende que ela é um ser separado daquele ser que ele saiu de dentro. Então, tem 2 bebês conversando dentro da barriga da mãe. Um é o ego, o outro é um espírito. E os 2 estão lá no escurinho daquele lugar. E aí o espírito vira pro ego e fala assim... Eu acho que depois que a gente sai daqui, existe uma vida, existe um nascimento. Aí o ego olha pro espírito e fala assim, você tá muito louco. Tudo que a gente tem é isso aqui. A nossa vida é isso aqui. Esse lugar quente, esse cordão, fica aí no seu canto, aí me deixa quieto. E aí o espírito volta para ego e fala assim, eu ainda acho que além da gente nascer, eu acho que a gente tem uma mãe, tem alguém ali para cuidar da gente.
A gente não vai estar sozinho depois desse processo. Aí o ego olha pro espírito e fala assim, mas você tá muito doido, gente. Da onde você tá tirando isso? Porque não tem nada que prove isso aqui dentro, né? Fica quieto no seu canto. E aquele bebê, o espírito, ele não se contenta com aquela história. Ele fala, olha, desculpa te incomodar, vou te falar mais um negócio. Eu acho que existe uma luz depois. E esse bebê, o ego, ele fala assim, que luz? Você nem conhece luz. A gente tem escuridão aqui dentro desse lugar que a gente tá. Fica quieto, eu não quero mais saber das suas histórias. Essa parábola, ela explica exatamente isso. O ego, ele quer se proteger por sobrevivência. É o nosso cérebro reptiliano, na verdade. A gente age por instinto de sobrevivência. A gente precisa sobreviver. E o ego, ele tem uma informação importante pra gente não se enfiar em determinados perigos ou riscos desnecessários. Só que às vezes, por excesso de proteção, ele não nos permite tomar algumas atitudes de mais risco, de liberdade, de poder ser quem se é. E a gente às vezes vive buscando a vida inteira situações para entender o que a gente está buscando, que felicidade é essa que a gente está buscando. Então, quando esses dois bebês nasceram, eles encerraram aquele ciclo e foi visto que realmente existia ali uma luz, existia uma vida, foi um nascimento. O ego, ele tá preso, ele não é, e não tá errado, tá? O ego, ele só vê, ele só se conecta com aquilo que ele vê, aquilo que realmente está no mundo físico, que são os nossos 5 sentidos. A nossa espiritualidade, a nossa energia, algo além desse corpo físico, se conecta com tudo aquilo que o ego não tem capacidade de se conectar. Se você adulto explicar para uma criança o que é o amor, o que é amor? Não existe exatamente uma definição, porque cada um vai interpretar de uma forma, porque isso é um sentimento. Não existe como explicar um sentir. Não tem como explicar. Por isso que tem momentos que a gente fala assim, eu não sei explicar o que eu tô sentindo, porque não tem como. A mente, ela não consegue criar definição. Porque em nenhum momento aquilo foi ensinado, programado. Eu sempre uso um exemplo em atendimento que eu falo assim, geralmente para pessoas muito racionais. Tem pessoas muito racionais, né? Eu falo assim, olha, se você acha que você sabe tudo, você vive uma vida limitada, porque a sua mente não conhece tudo. Se eu pedir para você falar jaca em polonês, você não vai conseguir falar, porque isso não foi apresentado à sua mente. E se a sua mente está desconectada de algo essencial, algo maior, uma energia, que os físicos quânticos ateus provam que o que a religião chama de Deus e assim por diante, existe com uma outra denominação. Se a sua mente ainda está desconectada disso, é uma limitação de existência muito grande, com muito sofrimento, muito controle. Mas eu já falei isso numa outra live. A constelação às vezes coloca isso para explicar. Geralmente quem não confiou na mãe, quem não confia na mãe, dificilmente vai confiar em Deus, acredita, sabe que existe, mas não entrega ao fluxo da vida. Quem tem questões de confiança com a figura materna, dificilmente larga o controle, porque não confia no fluxo da vida. Então, assim, encerrar ciclos. Nasceu, virou um bebê, criança. E por que as pessoas tentam... Nós somos natureza. A gente não é uma coisa separada da natureza. A natureza mostra pra gente que a nossa vida, ela é feita de ciclos. As mulheres, principalmente, todo mês elas têm ciclos, né? E a gente tá tão conectado com a natureza quanto. As mulheres, elas passam da sua infância, adolescência, elas se tornam mulheres. De mulheres, mães, elas se tornam sábias, que elas entram na menopausa. E depois elas envelhecem e viram anciãs. São 4 fases da vida. São ciclos da vida que se cumprem. Por isso que a gente tem que saber, através do autoconhecimento, identificar e se conectar com os seus ciclos para chegar lá na frente e não querer voltar uma jovem. Isso é uma desconexão com a sua realidade. A gente tem a figura da jovem, da donzela, pela lenda celta, digamos assim. Está conectada à primavera, aquilo que está crescendo. Está conectado à lua crescente. Depois essa jovem, ela vira uma mãe, uma mulher. Ela está conectada com o verão.
ela tá conectada com a lua cheia. E essa mãe, na menopausa, ela entra numa fase de sábia. Ela é uma sábia. Ela se conecta com o feminino dela naquele momento. Não tem por que ela querer voltar a uma fase lá de trás. E a gente tá falando aí de uma fase mais minguante, que é do outono. E aí, na fase de anciã, que infelizmente na nossa cultura, as pessoas elas ficam velhas, parece que elas não têm mais serventias. Em culturas antigas, os velhos, as pessoas velhas viravam grandes anciãos. As pessoas que eram realmente colocadas num patamar de muita história, muita experiência. Isso está conectado com o inverno, com a lua nova. Então, cada fase da vida a gente tem um ciclo, né? E é tão interessante como a gente tem isso dentro do nosso próprio ciclo menstrual, né? Tem o pré, tem a menstruação, tem o pós, tem a fase da fertilidade e assim por diante. Só que tem muita gente que tem dificuldade de soltar o ciclo antigo e abraçar o ciclo novo. Vamos supor, você tem um apartamento, está alugado, você quer um novo inquilino. Se o antigo não sair, o novo não tem como ocupar aquele espaço. Se você não se despedir, se você não se desfazer do antigo, você não consegue receber o novo. E aí você tem que tentar entender por que você tem dificuldade de receber esse novo. O que te impede de receber algo novo? Quando eu faço a leitura de um mapa, quem já fez leitura de mapa comigo, vê que tem ciclos ali também. Do 0 aos 28 anos, dos 29 aos 56 anos e após os 56 anos de idade. Nós temos ciclos, temos momentos cíclicos, aprendizados cíclicos. E nós temos oportunidades, que são as grandes realizações, que a vida nos ajuda a proporcionar oportunidades para a gente desenvolver o que a gente veio desenvolver. A gente não tem que ficar se preocupando com o que vai acontecer, a gente tem que sentir que a gente tem ferramenta suficiente para resolver o que vier para resolver. E se a gente... eu vou dar um exemplo, assim, a constelação e a numerologia, elas são muito ligadas, é uma coisa bem incrível. Eu fui buscar estudar e me formar em consteladora porque isso ficou cada vez mais latente dentro da leitura de numerologia. Como a gente... Eu vi aqui o comentário, me perdi no que ia falar, gente. Eu recomendo muito a leitura. Vocês duas, obrigada. Eu amei fazer a leitura do mapa de vocês. Eu me perdi aqui no raciocínio, olha que doido. Lembrei. Quando a gente recebe as realizações da vida, o que a gente não pode entender assim, vou ficar aqui deitada em berço esplêndido e ficar esperando a vida resolver por mim. A gente tem que saber dar tchau pro que não presta mais e falar olá pro que vem aqui. O que são ciclos? A gente finalizar qualquer coisa na nossa vida que não tá nos fazendo feliz. Mas, por alguma razão, e isso entra a questão do sentir, a gente fica se perguntando por que eu não consigo me desfazer de um relacionamento que eu não tô feliz? Por que eu não consigo me desfazer de uma área profissional que eu não tô feliz? Por que eu não consigo me despedir de tal estilo de vida, mas eu não estou feliz? Por que eu não consigo sair da casa dos meus pais, mas eu não estou feliz? Tem várias situações. Por que eu não consigo liberar... Eu atendi uma mulher... que ela falou, ai, meu filho, meu menino, não sei o quê. Do jeito que ela falou, deu a impressão que era uma criança. Tinha 19 anos de idade, estava indo morar em outro país, ela estava sofrendo. Ela não consegue despedir de um ciclo que é importante para o filho. Filhos que têm que olham para os seus pais de uma forma perfeita, geralmente têm dificuldade de tomar atitudes e assumir riscos diferentes na vida por medo de desagradar os pais. Porque se assumir risco tem uma chance de fracassar. E se fracassar, magoa os pais inconscientemente. Mas os pais não estão nem um pouco preocupados com isso. Isso é uma análise interna de cada um. Então observe dentro da sua família, dentro da sua ancestralidade, como seus pais, como seus avós ou seus irmãos mais velhos lidam com ciclos. Como que eles olham para isso? Como que eles reagem quando você comenta que você vai tomar uma atitude diferente? Existe o bom e o mau comportamento. Eu tive um mau comportamento para eu ser feliz e fazer o que eu queria. O que é um mau comportamento? Quando você fala, família, eu amo vocês, mas eu vou seguir um caminho diferente. Estaremos sempre unidos e sempre juntos.
Eu reconheço e reverencio cada um de vocês, mas eu vou seguir uma vida diferente. Quando você toma uma decisão diferente de toda a sua ancestralidade, do que o seu sistema familiar está acostumado, isso é uma libertação para novos caminhos. Você libera a sua ancestralidade e você libera para quem vem à frente. Como que o mapa numerológico pode me ajudar a identificar esses ciclos? De várias formas. Geralmente a pessoa, quando ela procura um mapa, ela tá buscando entender alguma coisa que está incomodando. O mapa, ele fala de todas as áreas da vida. E eu pergunto se tem algum lugar assim, tem alguma área da sua vida que você quer realmente olhar aqui, porque a gente consegue depois falar somente sobre aquilo. E o ano pessoal traz bastante informação para ajudar nisso. Né? Recebi hoje a mensagem de uma pessoa que eu atendi mês passado. Ela tá num ano pessoal de muito relacionamento, que acabou de começar. Ela mandou uma mensagem: meu Deus, começou a aparecer parceria, me pediram pra cuidar de tal coisa, tô fazendo parceria com uma mulher que apareceu aqui, tá dando super certo. Então assim, são energias que já fazem parte do campo dela e ela se reconectou com esse acordo. O que é a leitura do mapa numerológico? Antes da gente nascer, a gente faz um acordo com a vida. A gente tem uma missão aqui, um propósito. E não precisa ser nada elaborado, assim, as pessoas pensam, missão, eu tenho que salvar a fome na África, eu tenho que... Não, gente, às vezes você nasce com a missão de unir uma família. Você nasce com a missão de amar qualquer pessoa. Você nasce com a missão de ensinar as pessoas a resolverem problemas pelo amor. Você nasce com a missão de fazer coisas, sim, que aparentemente são tão pequenas, mas causam um efeito tão grande, importante, poderoso na vida de outras pessoas. O mapa, ele consegue te orientar para você entender ciclos. Quando eu apresento sua alma, quem é você? A vibração da sua alma. Nossa, Lu, eu senti assim quando eu era criança, quando eu era adolescente, agora eu não sinto mais. Porque a leitura do mapa, por que isso acontece? A leitura do mapa, na verdade, é te reconectar, te relembrar esse acordo que você fez. Porque a gente nasce e com influência da sociedade, da educação da família, de paradigmas da família, porque os nossos pais nos criam com a base que eles têm dos nossos avós. E é uma geração muito distante. É uma geração completamente diferente. Eu tô fazendo uma live, minha avó não tinha nem telefone fixo na casa dela, quando minha mãe era mais nova. É uma discrepância de tempo muito grande. E assim somos nós. Eu vou cuidar dos meus filhos da forma que eu conheci. Eu não consigo oferecer nada além daquilo, né? A gente sempre faz o melhor que os pais ensinaram. Mas a gente faz o beabá do que a gente teve contato. Eu não vou ensinar meu filho a fazer pão porque eu não aprendi a fazer pão. Um exemplo. Aprendi a fazer torta. Isso eu ensino. Tá? Então, assim, o mapa, ele vai te relembrar esse acordo que você fez antes de nascer. E aí você fala assim, nossa, essa é minha essência. Como se eu estivesse com saudade de mim mesma. Um outro pilar, o que eu gosto. O que eu gosto, esse pilar, ele consegue falar pra gente se a gente tá trabalhando, se a gente tá vivendo, se a gente tá fazendo algo que a gente realmente gosta. Às vezes a pessoa tem lá uma liberdade, a pessoa gosta de liberdade, ela tá presa num trabalho cheio de regras, sistemático. Aquilo tá causando algum desconforto de alguma forma. Você gosta de viajar, você gosta de movimento, você não pode ficar preso no escritório ali todo dia lendo no computador, não dá. Eu tô falando isso por mim, eu me formei em comércio exterior, eu trabalhei com comércio exterior. Eu não aguentava ficar trancada no escritório, fazendo sempre a mesma coisa. Quando eu fui pra área comercial, que eu era livre, trabalhava na rua, catava carro, falei, gente, perfeito. Perfeito. Isso me ajuda a entender muita coisa. A expressão, a energia dessa expressão, como as pessoas nos enxergam, o que a gente tem de facilidade ou dificuldade de falar em público, a forma da gente se comunicar. No meu mapa, ficou muito fácil entender para eu controlar impulsividade. Conseguir controlar o que eu tenho que falar. Porque numa comunicação mal feita, você fala coisas que machucam. E eu, na minha fase de formação, lá atrás, eu era muito impulsiva, eu falava coisas assim na lata. Hoje eu entendo que isso é um qualquer de aquilo que eu tenho que estar sempre com a consciência em ordem, mas na hora que eu trago pra consciência eu consigo resolver. Eu penso antes de falar.
Isso me ajuda muito. De vez em quando você dá uma escorregada, você manda um WhatsApp ali no grupo, você fala, putz, por que eu escrevi isso? Mas depois, tudo bem, você não tem mais a dinâmica, o hábito. Quando eu mudei de carreira, eu deixei um comportamento mais agressivo da área comercial. De falar de forma que, nossa senhora, como eu falava, né? Você tem uma meta para bater, você tem compromissos ali para respeitar e responder, né? Não era grossa, não era nada disso, mas você vê uma energia diferente. As pessoas que me conhecem daquela época e passaram a construir comigo falaram assim, nossa, você tá tão diferente. Foi um processo. E aquela Lucila, daquele jeito, ela faz parte da minha história. Mas eu não preciso usar aquilo, eu não me conecto mais com aquele comportamento, porque quando eu fiz meu mapa, eu vi que eu estava bem fora do meu mapa. E a consciência de trazer as informações para mim fez total diferença na minha vida. E a transição de carreira foi muito leve. Principalmente quando eu bati no caminho do destino que eu vi. Eu falei, gente, tá tudo errado. Eu falei, que é isso? O que eu vim fazer, o que eu tô fazendo? Principalmente pela comunicação. E aí isso te ajuda a ter base no sentir. Eu já falei disso outras vezes. As pessoas falam assim, nossa, mas você tem certeza que você vai fazer essa mudança? Vou, eu não tô com medo. Eu não consigo. Lembra aquela coisa que a gente não consegue explicar o que a gente sente? Eu falava, eu não tô com medo, vai dar tudo certo. Porque quando eu entro no fluxo da minha vida, tudo que pertence a mim chega a mim de alguma forma. E foi fato. Foi fato. Sou prova viva que isso é uma verdade. Lu, você vai falar do meu propósito, da minha missão de vida no meu mapa? Eu não tenho o poder de tirar o seu poder de se responder essa pergunta. Sabe aquela coisa assim, tudo que a gente ganha, parece que a gente não dá valor perante aquilo que a gente conquistou? Com missão e propósito é a mesma coisa. Se um numerólogo, um constelador como eu, falar pra você o seu propósito, sua missão, é uma arrogância da minha parte. Eu não posso falar isso. Eu posso falar, ó, você nasceu com esse caminho de destino, com essa alma, você gosta disso, você tem a vibração dessa expressão, você tem um aprendizado disso. Dentro disso, diariamente você consegue se conectar com o seu propósito. E esse é um processo, um caminho feito por você. Porque quando alguém fala algo tão importante pra você, te enfraquece, tira seu poder de falar sobre você mesmo. Se você não puder responder seu propósito e sua missão, ninguém vai mais responder, né? Eu sou uma mensageira do que vem pra mim através do meu trabalho. Eu trabalho com a numerologia de Pitágoras, ela é científica. Pitágoras, ele só traz na numerologia aquilo que ele consegue provar cientificamente. Então a gente não fala de karma, a gente não fala de outras vidas, esses assuntos eles não vêm na numerologia pitagórica, isso não aparece, tá? Então a informação que eu trago é o ciclo que você está vivendo. É bastante informação, dá 1h30 de gravação, 1h15, então é bastante conteúdo. Mas são informações importantes. Essência, o que você gosta, expressão, vem do seu nome completo de nascimento. O restante do mapa, ele é sua data de nascimento, com várias configurações de soma, divisão e assim por diante. Tá? A data do nascimento, ela manda muito grandemente no nosso mapa. Ela traz o caminho do destino. A sua data de nascimento traz o que você veio fazer nessa vida, nessa existência, a sua responsabilidade. Por isso que as pessoas falam assim, o que é estar fora do mapa? É você não estar cumprindo o que você veio fazer, porque você não veio aqui a passeio. Você acha que sua vida é nascer, crescer, se formar numa boa faculdade, conseguir um bom cargo e beijo, tchau, tô embora? Tudo que você faz tem uma influência com os outros. Ninguém precisa se tornar uma boa samaritana, uma missionária. Não. Se hoje em dia, gente, as pessoas diagnosticadas com burnout têm o mesmo número ou mais do que as pessoas que faleceram de coronavírus. É muito grande também, né? Infelizmente, meu pai faz parte desses 500 falecidos. Faleceu em fevereiro desse ano. E eu escutei esses dias em relação ao diagnóstico de burnout. Eu fiquei impressionada. Uma pessoa que é uma executiva de RH, uma pessoa que é executiva de qualquer área, você tem uma espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade não é espiritismo.
Eu sempre falo isso, espiritualidade não tem nada a ver com espiritismo. Espiritualidade é a gente se conectar com os valores do ser humano. A gente nasceu para aprender a ser ser humano. Porque somos bonzinhos, parará, parará, mas a gente tem que aprender a amar quem a gente não gosta. A gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, não é? E não é amar quem quer é fácil. É amar aquela pessoa que não dá. É uma tarefa. A gente veio aprender a lidar com valores como ser justo, ser bondoso, ser leal, ser respeitoso. E aí pessoas que você conhece às vezes, que você fala assim, gente, tão bacana, a pessoa furou a fila da vacina. Então assim, é no dia a dia que a gente tem que, assim, e a pessoa se acha espiritualizada. Essa espiritualidade, ela tá no ego ou ela tá no sentir? Porque a espiritualidade é uma coisa muito séria. São valores de ser humano, né? Então, assim, a gente se conectar com esse conhecimento todo. Olá! Eu gosto de viajar de momento e agora não tenho mais momento de liberdade. A Thaís, ela foi uma mãe recente, aí você perde a liberdade mesmo, não tem como, né? Você tá no momento de ser a melhor mãe que você pode ser. Ser mãe deve ser uma fase bem especial, porque todo mundo dá palpite, todo mundo quer educar o filho, todo mundo quer te ensinar a amamentar, todo mundo tem o segredo da felicidade do bebê, né? Na constelação eu falo, gente, a mãe é culpada de tudo? Não. A mãe, ela faz o melhor que ela pode. A mãe perfeita vai gerar problema pro filho também. Porque o filho, ele cria expectativa. A constelação, na verdade, ela arruma expectativas criadas pelos filhos. A constelação, ela ajuda a arrumar, desemaranhar, digamos assim, pessoas na família que não foram vistas e estão precisando ser vistas através dessa pessoa. Simples assim. Né? Voltando pro mapa. Caminho de destino, aprendizado. O que eu vim aprender aqui nessa vida? Você veio aprender a saber lidar com a sua liberdade, você veio aprender a liderar, você veio aprender a não ser arrogante, você veio aprender a lidar com o dinheiro, né? E com essas informações, você causar mudanças e transformações no ambiente que você trabalha, que você convive. Você nasce com determinada dificuldade. Por que eu nasci nessa dificuldade? Pessoas têm tanta facilidade. Você nasceu para ver se você dá conta de você evoluir pelas suas próprias mãos e não ficar no vitimismo, né? Tem pessoas assim, quando eu trabalhava na área comercial, na área financeira, às vezes eu não entendia como uma pessoa tava com o salário em ordem, porque era CLT, a esposa também, tava tudo em ordem, nada mudou, papapá. E fala, tá uma crise, porque o país inteiro tá em crise. Ok. Só que você não está em crise dentro da sua casa. E as pessoas, quando se compadecem de uma crise para pertencer a um grupo que está em crise, ou a pessoa está se negando a ajudar quem está em crise, ou a pessoa realmente quer pertencer a um grupo. Até nas crises, vão ter pessoas que não vão estar em crise porque elas precisam ajudar outras pessoas que estão em crise. Só que a gente tem uma necessidade grande de pertencer ao bando. Sabe aquela coisa assim, você chega numa festa fantasia e você fala assim, não vou de fantasia, vou de calça jeans e camisa branca. Tô super bem. Chega lá, você é totalmente diferente da festa, você vai se sentir mal. Nós, seres humanos, temos tendência, sim, a pertencer ao bando. E o bando familiar é o mais forte que existe. Por isso que você ter consciência sobre você e conexão com quem você é de verdade, isso te ajuda a sustentar o que você pensa, o que você quer fazer. Às vezes as pessoas me procuram e falam, quero fazer uma mudança assim, mas meu marido não deixa, meu pai e minha mãe não concordam, não sei o quê. É tão frágil que se alguém falar alguma coisa diferente, já usa aquilo é um obstáculo, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. E isso é minar. E você tem que falar assim, não, eu vou ter um mau comportamento sistêmico, eu vou caminhar para o sucesso. Eu amo vocês, mas eu vou fazer a minha vida de uma forma diferente e tá tudo bem. Na verdade, gente, assim, nada é errado, nada é certo, tudo é como é. E a gente precisa parar de buscar a perfeição nas coisas que a gente quer fazer. Bert Hellinger dizia assim, tudo o que está inacabado está vivo. Tudo que está morto está perfeito. A gente que busca a perfeição está buscando a morte.
ela não leva a lugar nenhum. O excesso do controle não leva a lugar nenhum. E você ter conexão com o acordo de vida que você faz antes de nascer, você entender do seu sistema familiar. Poxa, a gente carrega no nossa genética até 7 gerações. Mulheres, nossa tataravó provavelmente casou com 15 anos, daqueles casamento arranjado, que uma relação sexual para ela parecia ser um abuso. E às vezes as nossas gerações estão conectadas com a dor dessas mulheres ancestrais. A gente não pode falar de sexualidade porque se torna uma mulher pervertida que fala sobre esses assuntos. Sexualidade para a mulher é um tabu. Não, a mulher desde muito nova ela é reprimida. Fecha a perna, não usa saia, fica quieta. Você pode fazer isso, não pode usar o esmalte vermelho, não pode passar batom vermelho. A mulher ela é reprimida, muito nova. Parece que ela não pode ser feliz, né? Não, isso faz parte daquele ciclo. Só que como o filme tá gravado, na nossa fase de produção, a gente começa a se deparar com gatilhos que falam assim, não, a vida não é assim como eu aprendi agora. E agora? Eu vou trair meu sistema familiar, eu amo minha família. Como que eu vou falar pra minha mãe e meu pai que eles estão errados? E aí existe um trabalho de autoconhecimento. Por isso que eu falo pras mães, eu atendi uma mãe, até ela recente, foi semana retrasada, ela falou assim, ai, mas eu tentei fazer tudo perfeito na minha gestação, eu não queria que nada saísse errado, porque eu não quero que minha filha tenha nenhum trauma tal. Para, seja a melhor mãe que você puder, você não vai fazer nada errado. Se a sua intenção é o amor, tá tudo certo. Se a expectativa da sua filha, que vai ser diferente de qualquer coisa que você tem, não tente controlar o que vai acontecer. Porque a sua filha, ela nasce com uma evolução. Então ela vai criar um padrão, uma referência para ela arrumar essa evolução. E vão ter ferramentas para isso. A humanidade está evoluindo muito. Gente, a gente saiu dos bárbaros. Pega filme antigo e vê como que era antigamente, quando as pessoas falam assim, o mundo tá perdido. Me inclui fora dessa, eu não tô perdida não. O seu mundo tá perdido, o meu não tá não. Brasileiro não presta, é tudo igual, rouba. Sou brasileiro, não faço isso não, me inclui fora dessa. Esse consciente coletivo ele precisa acabar. Tem alguns brasileiros, mas a maioria não, né? Eu conheço amigos, famílias que são todo mundo correto, tudo certo. Então a gente tem sempre que tomar cuidado para generalizar as coisas quando elas se apresentam, né? Ai, mãe, tudo é culpa da mãe. Não, as expectativas dos filhos perante o que eles veem no mundo depois, que eles começam a criar em relação às mães. E tá tudo bem. Mãe que sentiu muito medo na gestação, provavelmente essa criança vai ter medo na fase de adolescente, na fase adulta. Mas tem ferramentas para ajudar esse adulto, não precisa ficar culpando a mãe. A gente explica na constelação ou em qualquer outra abordagem que a gente fala assim, isso pode estar relacionado à mãe. Pode. Quando a pessoa come demais, come bulimia ou tem muito vício pela comida, é uma questão com a figura da mãe. Ah, a culpa é da mãe? Não. Foi uma expectativa criada por aquela pessoa em relação à figura da mãe. Geralmente na constelação, pessoas viciadas em drogas, elas têm realmente uma relação com a mãe. Por quê? Quem libera o filho pro pai é a mãe. O filho vem primeiro pra mãe. Quem fala, vai pro papai, olha o papai, é a mãe que libera o filho. Quando a mãe tem algum problema com a figura desse marido, o que ela geralmente faz? Seu pai nunca dá presente, seu pai tá sempre fora, seu pai não janta com a gente. Começa a meio que criar uma figura um pouco distorcida da figura do pai dessa criança. Vale lembrar que o filho ele é 100% a mãe, 100% pai. Se ele está sendo negado da figura do pai ou da mãe, ele está sendo negado dele mesmo. Isso gera realmente problema lá na frente. Quando essa mãe fala assim, esse filho vai tomar só do que é meu, eu sou melhor que eu sou melhor que o pai dele, vem comigo, meu filho, que eu te garanto. Essa criança, em algum momento na adolescência, ele vai se viciar com alguma coisa, ele vai comer, ele vai tomar a mãe. A mãe é a representação da vida. Ele vai se conectar com alguma coisa que vá impedir ele de seguir a vida, ele começa a se conectar com algo de morte. Geralmente são drogas que realmente tendem a uma overdose, perda da vida. Quando são drogas
menos graves, isso está relacionado com a tomada do pai. Imagina quando a criança tem o problema com os dois. Já me perguntaram, Lu, e criança adotada? Criança adotada tem pai, tem mãe, tem ancestralidade. Uma adoção bem feita. O que é uma adoção bem feita? A criança integrou um sistema familiar. Porque pensa, tem um sistema familiar. Entra uma criança, entrou algo adicionado no sistema familiar. Nosso sistema familiar, ele não aceita exclusões e inclusões distorcidas. Essa criança, ela entra e tem que ser muito bem trabalhado. Sua mãe e seu pai são os melhores pais que você puderem ter. E a partir de agora, a gente vai cuidar de você. Principalmente se a criança ela é adotada, é aquela adoção tardia, que ela vem com conhecimento, ela tem a relação do pai ou da mãe. Então ela entende que ninguém está substituindo pai e mãe. Isso tem que ser muito bem trabalhado na criança. Então, no caso de crianças adotadas, a gente olha os pais de origem e os tutores, que são os pais que passam a cuidar dessa criança. É bem interessante. Então, é uma criança bem completa, digamos assim. Ela tem acesso a 4 tipos de amores, tá? Mas isso tem que estar sempre olhando. Porque tem casos que as pessoas burlam o sistema de adoção. Sabe aquela coisa assim, alguém deu a luz no hospital e aí faz o trâmite e leva a criança para casa? Como houve uma inclusão errônea, e eu conheço um caso desse, alguém sai do sistema e houve uma separação de casal. Isso é muito normal acontecer. Então a gente tem que estar sempre cuidando do que a gente está trabalhando dentro do nosso sistema. O autoconhecimento, ele é muito importante para isso. Você conviveria com uma pessoa que você não conhece na tua vida? Se você não pratica o autoconhecimento, você convive com uma pessoa que você não conhece. Não viveria, não casaria com uma pessoa que eu nunca vi. Você tá casado desde sempre com você e vai ser assim, né? E o autoconhecimento, ele é muito mais praticado por você do que você imagina. O que é autoconhecimento? Você começa a sentir um desconforto no estômago, você fala assim, ai, tem alguma coisa me incomodando. É igual na vida, tem alguma coisa me incomodando, não sei o que é. No estômago eu vou num gastro. Em relação a sentimentos, numerologia, astrologia, apometria, terapia, você vai cuidar de sentimentos e emoções, né? O gastro te dá remédio, ele vai te ajudar no físico. Aquilo já tá alterado, a célula já alterou. Imagina que lindo, assim, meu sonho é chegar no médico, sei lá, tô com gastrite, por exemplo. Aí eu chego na consulta e ele fala assim, olha, vamos fazer um exame? Vamos fazer um exame. Faço exame, diagnostica lá a tal da gastrite. Olha, você tá com uma gastrite leve, então você vai tomar aqui um remedinho aqui, assim, assim, assado. Mas me conta uma coisa, Lucila. Como estão seus sentimentos, suas emoções? Vamos tentar entender a origem dessa gastrite? Imagina você chegar numa consulta de um médico maravilhoso falando isso. E o médico tentar entender a origem da alteração da vibração das suas células que somatizou no seu estômago. É isso. Tem uma linha que fala que quando a gente souber olhar realmente para as emoções e para os sentimentos, a gente não precisa mais buscar o remédio. A cura pelo remédio. Se você arrumar a causa, você não precisa ficar remediando. É que nem quando a gente tira algum órgão, né? Geralmente as mulheres tiram por mioma. A gente tem que fazer um agradecimento desse órgão, porque a energia do órgão permanece. Se aquilo está sendo retirado por uma energia que não fluiu por algo que aconteceu, isso começa a somatizar em alguns órgãos da região. Vai para bexiga, intestino e assim por diante. É a conversa dos 2 bebês que eu falei no começo, do ego e do espírito, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Tô terminando essa live, eu vou deixar aqui gravado no Insta, eu vou deixar gravado no YouTube, que eu tô com um canal no YouTube, Lucila Bueno. Vou fazer lives mais frequentes para deixar esses conteúdos gravados e trazer mais informação, mais conhecimento, para fazer vocês refletirem sobre a vida de vocês, sobre questões que se aparecem no dia a dia, na família. Informação nunca é demais, conhecimento nunca é demais, né? Vou dar um oizinho para todo mundo, porque se eu começasse a ler, eu ia me perder aqui. Eu quase perdi o raciocínio, eu quero bater papo, né? Imagina. Olá.
Ai, que delícia, gente. Tô dando tchauzinho pra todos vocês. Muito bom, vou ficando por aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida disso tudo que eu falei? Quer compartilhar alguma coisa? Tô vendo os coraçõezinhos. Oi, Ale, olha, você ficou aqui o tempo inteiro. Olha, Júnia, essa coisa de pai e de mãe é dar conteúdo para várias lives. Gente, promessa em leito de morte é um negócio que eu falo. Eu atendi uma pessoa que, nossa, conseguiu se libertar de algo que ele não precisava ter carregado por tanto tempo. Existe um momento que a mãe precisa entregar o filho ao pai. No momento que essa criança sempre... O que é entregar o filho ao pai? É você falar que independente da sua relação com esse marido, porque assim, filho não entra em problema de casal. E o filho sente, tá? Na verdade, do 0 aos 7 anos o filho tá no campo da mãe, dos 7 aos 14 tá no campo do pai. Por isso que aos 14 anos geralmente faz os rituais, né? A menina geralmente tem aquela fase da menstruação, os meninos têm o ritual do sonho molhado, digamos assim. A criança, ela não deve se intrometer nos problemas dos adultos, tá? Pai e mãe nunca se separam, pai e mãe são uma mulher, pai e mãe são os 500. O que é você apresentar o filho ao pai? Seu pai é incrível, meu filho. Seu pai quer o melhor pra você. Ah, mas ele não conversa comigo e tal. O seu pai, ele foi criado de uma outra forma. Mas é a forma dele amar. Existe um livro que fala 5 linguagens do amor. São 5 formas de amar. E essa expectativa que a gente cria achando que amar é ficar lá dando carinho e tal. Tem gente que ama de uma forma diferente. Então, assim, é você entender e explicar pro filho que tá tudo bem com o pai e com a mãe dele. As pessoas falam assim, com quem que o filho fica na separação? Com aquele que não fala mal do outro. Se a mãe não fala mal do marido e se do pai e o pai não fala mal da mãe. Tá? E apresentar ao filho assim, filho, olha seu pai, vai lá, confia, seu pai é maravilhoso. 5 linguagens do amor, exatamente. Seu pai é maravilhoso, seu pai faz o melhor que ele pode. E é isso, gente. A gente só dá aquilo que a gente recebeu. A gente só dá aquilo que a gente recebeu. Nem mais, nem menos. O suficiente. Tem como fazer constelação familiar quando você lembra o que sua mãe foi na vida passada? Olha, na constelação, a gente não volta em vidas passadas, tá? A gente fala, na verdade, do seu sistema familiar. E a constelação, independente do que você sabe sobre sua mãe, ou se você já fez regressão e tem informações, a gente não usa nada do mental. É tudo no sentir. Quando eu percebo que a pessoa tá no mental, eu paro e volto. Volta, sente, sensação. Ah, eu acho que eu tô vendo, não tá vendo nada. Tá? Existe um momento que a mãe precisa entregar o filho ao pai, porque já ouvi dizer que é durante a adolescência. Não, isso tem que acontecer até os 7 anos no máximo. Até os 7 anos a criança está formada. Até os 7 anos o filme da vida é filmado. Depois é só criar oportunidade para embasar que aquilo estava certo. Amor, estou lendo 5 linguagens do amor para as crianças. Esses livros são fantásticos. Eu respondi sua dúvida, Ju. No adolescente, ele vai... O que é adolescência? Aos 14 anos a gente entra no que a gente veio fazer exatamente aqui. Aí não tem mais o que corrigir. Legal, gente? Um beijo pra vocês, boa noite. Eu vou fazendo outras lives. Valeu, Júnia. Deixando conteúdos gravados por aqui, pra vocês assistirem e encaminharem a quem vocês acham que deva assistir, tá bom? Caso tenha interesses em marcar uma constelação, tirar dúvidas ou saber mais sobre o mapa numerológico, me chama no direct ou me mande uma mensagem pelo link da bio, tá bom? Um beijo enorme, gente. Amei. Beijo, boa noite, boa semana pra todo mundo.